Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai fazer a questão 6 da prova da Anhembi Morumbi de 2021. E a questão ela começa assim: o cateterismo cardíaco é um procedimento utilizado para diagnóstico ou tratamento de doenças cardíacas. Consiste na introdução de um catéter, que é tubo flexível extremamente fino, na artéria do braço ou da perna, a artéria femoral, até o coração. O paciente com doença de Chagas se submeteu ao procedimento de cateterismo para verificar possíveis lesões no miocárdio. O catéter foi introduzido na artéria femoral e conduzido à artéria aorta, conforme mostra a figura. Daí essa figura aqui eu queria mostrar também para vocês que, na verdade, ela tem um erro, tá? Isso aqui não é a artéria femoral. Não é a artéria femoral, mas eu vou deixar isso para o final do vídeo, para vocês se divertirem um pouquinho depois, tá? Vamos responder e depois eu mostro o a mais. Então, na letra A, ele perde o reino que pertence ao agente etiológico da doença de Chagas. Então, se vocês lembrarem, a doença de Chagas ela é ocasionada pelo Trypanosoma cruzi e ela é transmitida, tem um vetor, que é o barbeiro, que é um percevejo, e é pelas fezes do barbeiro contaminado por Trypanosoma cruzi. Então, eu fiz um resuminho rapidinho do que é a doença de Chagas. Daí, o Trypanosoma cruzi é um protozoário. Então, se ele é um protozoário, ele pertence ao reino protista. Então, a gente respondeu essa primeiro. Cite a primeira cavidade do coração alcançada pelo catéter, a partir da artéria aorta. Então, vamos ver aqui no desenho o que ele fala. Aqui, a artéria aorta, ela tem aqui, ela termina aqui e ela começa aqui em cima. Aqui a gente chama de artéria aorta abdominal, ou artéria aorta descendente abdominal. Aqui atrás do coração a gente tem a artéria aorta torácica. Aqui a gente vai ter o arco da aorta. E esse arco da aorta, ele sai da cavidade, que a gente chama como ventrículo esquerdo. E no caso aqui, o ventrículo esquerdo, ele está ligeiramente escondido aqui, nessa região. Porque aqui é o que a gente chama de tronco pulmonar, que é por onde sai as artérias pulmonares, que são essa parte azulzinha do desenho. Então, a artéria aorta, respondendo a pergunta, ela sai do ventrículo esquerdo. Então, a resposta que eu daria para essa questão é reino protista e ventrículo esquerdo. Agora, na letra B. Os exames de sangue prévios ao cateterismo realizados no paciente citados no texto demonstram altos índices de lipoproteínas LDL, que é lipoproteína de baixa densidade, que é low density lipoprotein. Explique a relação dessa lipoproteína com o infarto do miocárdio. Então, o que acontece quando você tem um colesterol alto? Imagina que isso aqui é a sua artéria, ou as suas veias, mas principalmente a artéria. O que acontece é que o sangue ele tem um fluxo, ele tem que ter um fluxo correto aqui. E aí quando você tem esse monte de lipoproteína no meio aqui do sangue, ela começa a meio que bater na parede da artéria. E a hora que ela bate na parede da artéria, ela vai estimulando que macrófagos, que são células brancas, façam adesão aqui. E aí começa a fazer um turbilhonamento de sangue. Esse turbilhonamento de sangue gera mais adesão, mais adesão. E aí esses macrófagos eles começam a migrar para o que a gente chama de endotélio, que é o tecido que envolve a veia. E aí a hora que ele migra para cá, ele vai começar a fagocitar essas células, essas lipoproteínas. E quando ele fagocita essas lipoproteínas, eles começam a formar uns vacúolos de lipídio aqui dentro, dessa camada de tecido que reveste as veias e artérias. Só que o que acontece é que no comecinho não tem problema. Isso acontece com todo mundo ao longo da vida. Só que quanto maior o seu índice de colesterol, mais rápido isso vai acontecendo, tá? E aí, com o passar do tempo, essa artéria, que deveria estar aberta para o fluxo sanguíneo, ela acontece que ela faz isto daqui, ó. Ela estava assim e aí de repente ela faz isso.
Por que ela faz isso daqui? Porque tem uma camada gigantesca aqui aí tem um monte de coisa que vocês não precisam saber, mas tem um monte de lipídio acumulado embaixo dessa camada endotelial. E aí o fluxo sanguíneo que passa por essa região fica reduzido. E aí toda a região depois dessa camada, dessa que a gente chama de aterosclerose, vai ficar deficiente em suprimento sanguíneo. E isso inclui oxigênio, todas as outras coisas que o sangue carrega. Isso vai levar ao infarto agudo do miocárdio se as artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o coração. Nessa imagem você não consegue ver o que são as artérias coronárias, mas elas saem aqui dessa base onde começa o arco da aorta, é por onde elas saem, que tem a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. E elas vão irrigando todo o coração. E aí quando esse fenômeno acontece dentro dessas artérias, o suprimento sanguíneo do coração fica deficiente. E, portanto, isso vai acelerar ou favorecer com que aconteça o fenômeno que a gente chama de infarto do miocárdio. Ah, Vinícius, você falou, e como que eu escreveria tudo isso numa prova? Calma, jovem. O que eu queria falar aqui para vocês é aprofundar um pouco desse conhecimento para vocês entenderem do que se trata essa questão. Como vocês poderiam responder o que eu coloquei? Então, a resposta que eu daria é essa daqui, ó. Excesso de LDL sérico leva ao aumento de acúmulo de monócitos macrócitos. Isso faz com que o processo de aterosclerose torne-se muito acelerado, e a aterosclerose das artérias coronarianas é um dos principais fatores para a ocorrência do infarto do miocárdio. Então, eu colocaria assim, porém, eu sei que muitos de vocês não fazem ideia de algumas coisas aqui, por exemplo, monócitos, macrócitos, o que significa ser sérico, qual o fenômeno de aterosclerose. Então, o que é importante vocês terem em mente para levar daqui é sérico significa que é a concentração de LDL na corrente sanguínea. Então, você poderia falar que o aumento de LDL na corrente sanguínea aumenta a possibilidade de entupimento de veias, e o entupimento de veias gera o infarto do miocárdio. O entupimento de artérias, gera o infarto do miocárdio, se for nas artérias coronarianas. Então, essa questão ela é bem específica. Eu não sei se vocês mencionarem só entupimento de veias e não mencionarem aterosclerose, os corretores vão dar a nota integral da questão. Talvez isso seja um diferencial para quem colocou e para quem não colocou esse termo. Mas é importante para vocês, nessa questão, falar tanto das artérias coronárias, quanto da aterosclerose acontecendo nessas artérias coronárias devido ao excesso de colesterol no sangue. Tranquilo? Agora a gente vai para o bônus da questão. Por que eu falei que isso aqui está errado? Agora é um gostinho para vocês verem o que vocês vão ter ano que vem. Na verdade, essa artéria femoral aqui, ela não é a artéria femoral. Ela é chamada de artéria ilíaca comum. E para vocês não ficarem só na confiança em mim, eu vou mostrar um programinha para vocês. E aí, aqui o que a gente tem é o quadril, é a região do quadril, e aqui é a parte da aorta descendente abdominal que eu falei para vocês. Essa região pintadinha aqui. Aqui, que é a artéria que ele fala, são as artérias femorais, na verdade, é a artéria ilíaca comum. Aí, no caso, a direita e a artéria comum esquerda. Aqui seria a artéria externa, a artéria ilíaca externa. Por que externa? Porque ela se ramifica aqui e vem para a parte externa, e a parte interna serve para fazer o suprimento sanguíneo de toda a região da pelve. E aí, só na parte aqui de baixo, que a gente vai ter a artéria femoral, que o nome já diz, é a artéria que está em contato com o fêmur, está bem próxima do fêmur. Por isso que aquela questão lá está errada, e esse foi o meu plus para vocês ficarem com um gostinho de quero mais, para se empenharem aí para o ano que vem, já tá lá curtindo. Beleza? E essa foi a questão de hoje. Se vocês ficarem com dúvida, por favor, deixem nos comentários.
E se eu te ajudei, curte o vídeo, compartilha com os seus amigos. E a gente se vê na próxima. Eu acho um beijo e um queijo. Tchau!